Fala aí pessoal, beleza? Cara, hoje a gente vai estar dando continuidade aqui na nossa aula de front-end, beleza? E aí a ideia é fazer com vocês alguns milestones aqui pra gente poder avançar aqui no nosso front-end, beleza? Então, os nossos milestones hoje vão ser o seguinte. É... Cara, basicamente a gente vai entender como conectar o Kavos Wallet SDK, que é basicamente um Account Abstraction para Starknet, beleza? Então, basicamente é um serviço de wallet, onde a gente vai conectar a nossa wallet usando ou Google ou a nossa conta da Apple, beleza? E vai ser capaz de conectar ali na Starknet, vai gerar um address pra gente. E como realizar as nossas transactions usando cabos no front-end, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer tanto as nossas transactions em relação a enviar Stark para alguém, beleza? Uma transaction normal, uma transação da rede, quanto chamadas de smart contract, né? Que a gente vai ver também. Então a gente vai ver também como realizar chamadas de smart contract, beleza? Usando cabos. E aí finalmente a gente vai ver como integrar o stealth payments, o stealth addresses no nosso front-end. Então basicamente, isso que isso inclui, né? Como o recipiente gera um meta address, não é? Como que o sender localiza o meta address do recipiente, como o sender gera o stealth address, beleza? E finalmente como o recipiente consegue identificar o pagamento gerado, né? Que é aquela announce function que a gente viu na aula de contratos, beleza? Legal. Então esses aqui são os nossos milestones. Vocês perdoem, eu tô um pouco doente aqui. E aí eu tô fumando um pouco, mas é isso. Esses são nossos milestones, e aí a gente vai direto pra isso, beleza? Então a gente vai abrir nosso terminal aqui, a nossa ideia de desenvolvimento, beleza? Cara, o que tá rolando aqui na nossa ideia de desenvolvimento? Basicamente a gente tem um projeto em Next aqui, que é um framework para você fazer o seu front-end, beleza? Então, pra quem nunca viu Next, basicamente igual para Smart Contract, a gente tem um Foundry que ajuda a gente a fazer um deployment, ajuda a gente a, sei lá, manejar versões, tudo que um framework ajuda, né? Você fazer testing. Só deixa eu conferir aqui se tá gravando mesmo. Beleza, tá gravando. Então, o nosso Next vai ser o nosso framework, beleza? Então exatamente igual o Foundry, a gente tem o Next. Vou aumentar aqui um pouco a letra, beleza? Só pra ficar um pouco mais legível aqui, vou tirar esse chat. Beleza. E aí, no nosso Next, como é que funciona, né? Basicamente, a gente tem alguns comandozinhos para startar o nosso projeto, beleza? Então, para instalar o Next, vocês podem ver aqui Next.js install, beleza? Então, a gente, cara, tem aqui uma installation. Então, basicamente, o que eu fiz foi seguir esse tutorial. No caso, eu uso o PNPM aqui, mas vocês podem usar o NPM, que é o que eu estou usando, beleza? Então, vocês seguem esse tutorial, vocês começam com um projeto Next do zero. Beleza? Então é um projeto Next completamente vazio. Aqui a gente já tem bastante coisa no nosso template, beleza? Mas basicamente o nosso projeto Next ele começa com essa main page. É só uma página do front-end, né? Então já vamos rodar ele aqui pra gente começar a ver como é que esse front-end ele funciona, beleza? Então aqui a gente tem o nosso front-end, né?
Aqui eu coloquei só uma leve description aqui, como é que funciona, né, o Stealth Address. A gente vem aqui para a nossa ideia de desenvolvimento, a gente vê, nessa nossa página inicial, a gente basicamente tem um monte de HTML. Ou seja, só um texto estático falando um pouquinho aqui sobre a nossa feature, beleza? Então, é meio que só isso, assim. E a parte legal tá aqui no nosso header, beleza? Então a gente começa, cara, dando uma olhada no nosso header. Aqui vocês veem que a gente tem esse botão Connect Wallet, beleza? Então vamos entender como é que a gente vai começar vendo essa parte, né, da integração. Então quando a gente vem aqui no layout, qual que é a ideia do layout aqui no Next, beleza? Cara, o layout é basicamente um pedaço de código que ele vai estar inserido em literalmente todas as páginas do seu Next, beleza? Então, tudo que você colocar no layout, todas as páginas do Next vão exportar isso quando você for usar. Então, por exemplo, é muito comum a gente colocar um cara chamado providers. Por quê? Porque para um front-end poder ter uma conexão com uma wallet, você precisa de um provedor. Esse provedor vai ser o cara que vai guardar o RPC que você vai se conectar à rede, beleza? No caso, a gente vai colocar esse provider no nosso layout, beleza? Por quê? Porque a gente quer que esse provider esteja em todas as páginas. A gente quer que qualquer página que o usuário acesse, ele seja capaz de usar o wallet dele. Então, a gente já vai colocar o nosso provider aqui, beleza? E a gente coloca o nosso header também. O que é o nosso header? É o cabeçalho. Então, vocês veem que o cabeçalho está em todas as páginas. A URL aqui, ela pode mudar. Ou seja, a página do Next, ela pode mudar. Mas o nosso cabeçalho não muda. Como ele está no layout, ele fica em todas as páginas. Beleza? E aí, só para fazer um adendo, mudar de página significa literalmente você dentro da pasta app, você vê, por exemplo, a gente tem a pasta app, tem a pasta recipiente e tem o page.tsx. Aqui no page.tsx tem toda a lógica que vai estar na página do recipiente, beleza? Então tudo que estiver sobre a URL recipiente vai estar nessa página do recipiente no page.tsx. Então o Next é bem fácil de você entender onde que tá cada coisa, como é que é o router page do Next, beleza? Cara, vocês conseguem ler aqui um pouco mais sobre layouts e páginas, beleza? Cara, é só ler aqui que vocês vão entender. A Vercel também tem vários MCPs, então vocês conseguem basicamente melhorar a IA de vocês pra explicar melhor pra vocês as coisas do Next, beleza? Depois eu posso fazer uma sessãozinha falando sobre isso. E é isso. Então, cara, a gente vai começar vendo o nosso header aqui, beleza? Então tem duas coisas que a gente quer ver aqui. A primeira coisa é o nosso providers e a segunda coisa é o nosso header. Então a gente já vai abrir aqui o header, beleza? Cara, no nosso header vocês veem que a gente tem três coisas. A gente tem, primeiro, a nossa logo aqui, beleza? Que é o nosso Stealth Address Template. Não é bem uma logo, mas é assim, a seção principal, né? A landing page. Cara, depois tem outras duas páginas, beleza? Tem o nosso dashboard do nosso sender e o dashboard do nosso recipiente, beleza? A gente tá usando aqui o link do Next, beleza? Que é bem comum você usar para colocar components que você consegue clicar e ir direto para a página. E o grande cara aqui é o nosso Connect Wallet, beleza? Então, cara, para o nosso Connect Wallet funcionar, o que a gente está fazendo aqui no nosso Connect Wallet, beleza? A nossa função de Connect Wallet, então no Next a gente consegue pegar basicamente, criar uma função, beleza? Criar uma função em TypeScript e exportar essa função como um componente React, né? Um componente Next. E esse componente Next, toda vez que a gente colocar ele na página, ele pode guardar uma lógica, beleza? Então o nosso Connect Wallet, qual que é a lógica que ele guarda? Ele usa uma hook do Kavos, beleza? Então, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o Kavos no nosso ambiente de desenvolvimento, beleza? Então, cara, a gente vai vir aqui no Kavos, na documentação, vai no Getting Started aqui. E vai pra instalar o Kavos, beleza? Então, npm... Ah, não é por aqui. Basicamente tem que achar aqui o GitHub que tá aqui pronto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso Kavos React, beleza? Eu acho que é esse daqui, eu tenho quase certeza. Não, não é esse daqui.
É... Onde é que está o repositório do Cabos React? Ah, acho que é esse. Pronto, é esse. Legal. Então a gente vai pegar isso daqui, vai instalar aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. No caso, eu não vou fazer isso porque eu já tenho aqui no nosso package JSON, beleza? Eu tô com a versão mais atualizada. Inclusive o Cabos teve que atualizar pra gente fazer essa demo aqui. Até por isso que acabou demorando um pouco o vídeo, eu peço desculpa. Porque basicamente tinha algumas coisas que eles tinham que consertar com o Paymaster, que a gente vai ver um pouco em breve. E aí não tava dando pra fazer a demo. Eu até tive que mudar a versão aqui. Se vocês forem ver, tá com a versão mais atualizada do que a que vocês forem usar, provavelmente. Tá? Beleza. Cara, então a gente tem o nosso Connect Wallet, beleza? Cara, o que o nosso Connect Wallet ele tá fazendo? Ele usa uma hook aqui do nosso Cabos, beleza? Cara, o que é uma hook? Uma hook em Next é basicamente um pedaço de uma função que deixa você manejar estados dentro do Next. Então, por exemplo, eu tenho essa hook do isAuthenticated, que eu consigo saber se o usuário está autenticado ou não, beleza? Então, cara, esse Connect Wallet aqui, que eu estou exportando como um componente Next, ele vai ter uma lógica de saber se o usuário está autenticado ou não. Se o usuário tiver autenticado, a gente vai retornar uma componente da wallet conectada. Se ele não tiver conectado, a gente vai retornar esse componente, beleza? Então vamos agora entender um pouco melhor esses dois componentes, né? São dois componentes que vão mostrar quando o usuário está conectado e quando o usuário não está conectado. Então vamos dar uma olhadinha neles aqui, beleza? Cara, quando o usuário não está conectado, que é o nosso caso aqui, a gente vê um drop down. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente clica aqui e a gente vê um drop down. O que é um drop down? Drop down é esse menu que abaixa, assim, com várias opções, né? Cara, a gente tem várias opções aqui. A gente tem que conectar com o Google, conectar com a Apple, conectar com o e-mail. E como é que isso está sendo feito, né? Cara, basicamente eu tenho alguns componentes aqui de drop down, beleza? Cara, isso daqui é basicamente uma biblioteca de UI. Então vocês vão usar o ShadCN aí. Cara, o ShadCN é basicamente uma das melhores libraries para vocês fazerem front-end, beleza? Então, cara, vocês vão ver aqui que eu tenho o Radix UI e o ShadCN também. Beleza? Cara, o ShadCN ele basicamente deixa você usar essas divs aqui, né? Esses componentes muito bonitinhos. São bem bons. Vale a pena vocês usarem no projeto de vocês, beleza? E, cara, vocês vão ver aqui que, por exemplo, a gente tem... de novo aqui a gente está usando a hook do Cabos, beleza? Só que agora a gente está usando a hook de login e de register. Então, o primeiro botão é o social login. Então, quando a gente clica aqui, a gente vê aqui, ó, social login, beleza? Esse component aqui. Dentro desse component inteiro, vocês vão ver que tem aqui, ó, por exemplo, drop down menu, continue with Google, que é esse daqui, tá vendo? Continue with Google. Se a gente clica nele, a gente executa essa lógica. Então, de novo, tem uma hook, né, dentro desse component aqui, drop down menu, tem essa hook onSelect. Quando a gente clica nela, que ela tem esse nomezinho de continuar com o Google, quando a gente clica nela, ele vai executar essa função login do Cabos com um input Google, beleza? Cara, a mesma coisa para Apple, a mesma coisa para Firebase. No caso aqui eu estou usando um e-mail e uma password mocada, porque a gente não vai usar logar com um e-mail. Quando a gente clicar aqui, vocês estão vendo que está mocado, clica aqui não acontece nada. Mas, cara, a gente vai usar só o login com o Google, beleza? E aí a gente vai clicar aqui pra vocês verem o que acontece. A gente vai fazer um login aqui, beleza? E, cara, vocês vão ver que vai dar um probleminha. Ou ao menos era pra dar um probleminha, beleza? Tá setting up. Ok. Eu acho que não vai terminar o setup disso daqui. E a gente vai entender já já o porquê, beleza? Tá bom. Então, cara, isso daqui é como você faz o login com o Cabos, beleza? Vocês lembram agora que eu falei do lance do provider? Até agora, a única coisa que eu mostrei foi como que vocês interagem com a biblioteca do Cabos, beleza?
Mas agora como que... Vocês estão vendo que tá dando vários erros aqui no console, beleza? Cara, como que a gente faz essa biblioteca do Kavos interagir com a blockchain? A gente precisa do nosso provider, beleza? Cara, no nosso provider, e aí a gente volta aqui pro nosso layout, a gente tem aqui o nosso provider, beleza? Dentro do nosso provider, a gente cria um Kavos provider aqui, beleza? O que esse Kavos provider ele vai precisar? Se vocês forem ver a documentação lá do Kavos, vai ter lá como que você configura, beleza? Você cria exatamente isso aqui, um provider, passando esse argumento aqui de children, que é basicamente você tá falando que ele pode receber qualquer componente do React. Então isso é muito comum quando a gente está usando, por exemplo, dentro de layouts. A gente pega, bota ele do layout e dentro do layout todas as outras páginas vão poder receber isso como input, né, por causa desse children aqui. E a gente precisa de um Paymaster API Key, beleza? E precisa também do nosso Public App ID. Então se vocês forem ver aqui, cara, na documentação do Kavos, ele cobre só até aqui, beleza? E aí um outro problema que eu encontrei também foi que eu tentei fazer a demo com isso daqui e não deu certo. Então, uma coisa para vocês terem em mente, além do App ID e da Network, vocês vão precisar também de um Paymaster API Key. Paymaster, para quem não sabe, é basicamente um serviço que vai pagar o gás da transação que você fizer na sua wallet, beleza? Então tem esse lance do Account Abstraction, de você fazer o seu login com o Google. E aí, como é que você paga pela gas fee? Porque uma wallet normal, você assina a transaction, né? Você vai lá e clica assinar transação com a sua private key. Usando o Paymaster, você pode colocar basicamente alguém para pagar a taxa de gás. E aí você só assina com, sei lá, o botão, você literalmente só clica o botão de executar a transação e ele já assina para você. E já paga o gas da transação, beleza? Então, cara, a gente clicou aqui uma Session Policy e isso também é uma coisa que não tem na documentação do Kavos, beleza? Então, para o Kavos funcionar, você basicamente precisa falar quais são os contratos que ele vai interagir, beleza? E aí aqui eu criei um Sepolia config, basicamente eu criei um file aqui de constantes, só para botar os endereços dos contratos que a gente vai utilizar, beleza? Legal. Voltando aqui para os nossos providers, a gente basicamente fala que esses contratos eles estão permitidos, ou seja, os usuários podem interagir com esses contratos. E agora a gente precisa do nosso App ID e do nosso Paymaster, beleza? Então, cara, a gente vai aqui para o dashboard do Kavos, tá bom? A gente vai criar uma organization. Então a gente vai criar aqui, cara, Basecamp Starknet. Basecamp Stealth Address, vai. Cria a organização. Beleza, agora a gente vai criar nossas applications. Cria uma application. Bota aqui de novo Basecamp Stealth Address, beleza? Stealth Address. E cria ela aqui, beleza? E aí, cara, a gente vai ter o nosso App ID agora. A gente vem aqui, copia esse App ID, cria uma ferramenta de desenvolvimento bem comum, que vocês já devem ter visto nos contratos, que é o nosso .env. Aqui eu já estava com a variável antiga, então eu vou trocar. Agora a gente vai pegar o Paymaster, API Key. Então a gente vem aqui no Billing, eu acho que é no Billing que pega o Paymaster. Eu não tenho certeza agora. Ou será que é em Applications? Vamos ver. Eu sempre me enrolo pra achar onde cria o Paymaster. Organizations, Overview. Onde é que a gente cria? Nosso Paymaster, beleza? Será que é AppID, Documentation? Acho que é aqui, talvez. Exato. Generate Key. Beleza? Então aqui a gente vai criar o nosso API Key. Legal. Criamos nossa API Key. A gente copia ela aqui. Cola aqui no nosso .env. E agora a gente vai carregar esse .env aqui. Então a gente vai
dar um shutdown aqui no nosso... Vai dar um source.env, beleza? Vai dar um npm run dev e vai voltar para o nosso front. E vai tentar conectar a nossa wallet de novo, beleza? Show! Então agora era pra ter isso, beleza. Era pra ter resetado. Ah, pronto, agora já deu o wallet ready direto. Vocês verem que tava aquele setting up e tava dando vários erros no console, mas agora já funcionou. Show! Legal. Só dando uma olhada aqui em quanto tempo passou. 20 minutos, ótimo. Legal. Então agora a gente tem a nossa wallet do Cabos setada. A gente já viu como configurar os providers para a wallet do Cabos. A gente viu como conectar com o Google. A gente pode enviar uma transaction aqui de exemplo também, só para, enfim, testar, mas meio que não precisa, assim. A gente pode dar um get balance aqui também para ver quanto de balanço a gente tem na wallet. Vai ter 0 Stark. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é mandar alguns Starks para essa carteira, beleza? Então a gente vai pegar esse address aqui, vai abrir a nossa extension aqui da Starknet e vai mandar um pouco de Stark para essa carteira, beleza? Então a gente vai mandar... Putz, eu tô com um pouquinho de Stark. Eu vou mandar 10 Starks, 12 Starks para essa carteira. Beleza. A gente só espera enviar aqui. E aí, como a gente vai precisar... Desculpa, pessoal. Como a gente vai precisar de um sender e de um receiver, eu vou configurar aqui já a outra conta, beleza? Então já vamos fazer o login aqui com outro e-mail pra gente poder usar pra ter esse flow em duas partes, em duas etapas. E vai demorar um pouquinho aqui pra setar, beleza? E aí, a gente pode ver também... a gente viu o que ia aparecer pro usuário quando a wallet não estava conectada, que era justamente o botão de Connect Wallet Dropdown. Agora a gente tem o Connected Wallet, ou seja, a nossa wallet está conectada. O que será que o usuário vê? Ele vê enviar transação de exemplo e Get Balance. Agora a gente vai dar um fetch aqui e vai ver que nós estamos com 2 stacks. Legal. Legal. Então, o que tem quando a gente conecta o wallet? De novo, a gente está usando a hook aqui do Cabos, beleza? Para pegar o usuário, o endereço. Esse execute é uma hook para executar chamadas em smart contract. A gente vai ver isso em breve. E a gente tem também o wallet status, beleza? Então o que a gente tem aqui no handle balance? No handle balance, cara, a gente tem o seguinte. A gente tem que se o status da wallet for pronto, a gente vai... Se não for pronto, a gente vai basicamente mostrar um erro, beleza? Ou seja, se a wallet não estiver pronta pra pegar o balance, a gente vai retornar um erro. Se tiver, a gente vai fazer uma chamada aqui provider.callContract, onde esse provider é basicamente uma instância do RPC Provider, que é um provider da biblioteca da Starknet, beleza? E a gente vai chamar a função balanceOff, que vocês provavelmente viram no RC20, lá com o Luiz. E o endereço do contrato é o endereço do Stark. E o argumento é o endereço do usuário que está conectado, que é esse address que a gente pegou daqui. Beleza? Então, a gente vai basicamente pegar o balance do usuário. Isso aqui são basicamente... É só para formatar, beleza? O address no padrão que a gente quiser. Mas, basicamente, com essa chamada, a gente consegue pegar o balance do usuário, beleza? Legal, show de bola. A gente também consegue enviar uma transaction de exemplo, que a gente não vai fazer aqui, porque a gente não quer gastar o Stark da nossa wallet, beleza? Mas para vocês fazerem um send, então isso daqui é uma chamada para você ler da blockchain. Você está lendo o balance da blockchain, beleza? Isso daqui é uma chamada para você executar uma transaction. No caso aqui vai ser literalmente executar uma transaction e não uma chamada de contrato. Mas eventualmente a gente vai ver como chamar um contrato, beleza? Legal. Então, legal.
Vocês podem ver aqui também que a gente usa a mesma... Aí agora, exato, né? Para funções de ler da blockchain, o Kavos não tem suporte para isso, até onde eu sei. Ao menos eu tentei fazer isso usando o Execute e não deu certo. Então o Kavos, ele vai servir para você executar chamadas em smart contract, beleza? Mas para a gente ler da blockchain, para chamadas de read, a gente vai basicamente usar a biblioteca da Starknet, beleza? Que vai ser a biblioteca principal que é o Starknet JS, né? Basicamente, cara, é a biblioteca aí mais importante da Starknet para client-side. Então aqui já vamos enviar um pouco de Stark para outra wallet aqui também, beleza? Só para... Ops, não aumenta mais. Só para ficar pronto isso daqui também. Show. Legal. Então, voltando aqui pro handle send. Isso daqui vai basicamente executar uma transaction, beleza? Então a gente tem essa hook do Kavos. Ela vai executar uma transaction pra gente. E é isso, o nosso entry point. É muito parecido aqui com a... Eu vou tirar um pouco o zoom out aqui só pra vocês verem a semelhança. A gente tem o endereço de um contrato, um entry point e um call data, que é o nosso argumento. Aqui o execute é exatamente igual. A gente tem um contrato, um entry point e um call data. Qual que é o call data do transfer? É o endereço do recipiente e o amount, né? No caso, a Starknet tem um pequeno problema para vocês passarem inteiros, que você tem que passar o low e o high. É basicamente os dois pedaços que constituem o seu inteiro, beleza? De 128 bits. Basicamente é como a rede lida com inteiros, é sempre assim. Então a gente tem aqui o nosso amount. A gente pega o nosso amount, usa essa função parse start to way, que a gente criou aqui, beleza? Que vai basicamente pegar o que o usuário colocou em amount e vai passar ele para a quantidade que a Starknet aceita, beleza? Cara, a gente pode fazer uma transaction de exemplo aqui, então vamos pegar o nosso endereço aqui e vamos enviar um Stark. A gente aqui tá com 12. Vamos enviar um Stark aqui só pra... né? Só pra ver se funciona. Talvez eu tenha enviado muitos Starks, porque eu cliquei várias vezes e o Kavos, quando você clica, ele automaticamente executa a transaction. Sim, eu enviei vários Starks. Beleza. Legal, enviei 3 Starks. Tá bom. Legal. Então, como vocês podem ver, o Kavos aqui tá funcionando, galera. Vocês conseguem executar as transactions dessa forma aqui, beleza? Cara, no caso aqui a gente tem o endereço do Stark Token, a função transfer e o caldeira. A gente vai ver agora como fazer o stealth address, beleza? Vai ser basicamente a mesma coisa. Só conferindo aqui o horário. Legal, temos 20 minutos. Ótimo. Ótimo. Beleza. Então, galera, vamos aqui para a parte do Stealth Payments. A gente já viu como é que configura o nosso provider. A gente já viu como é que a gente envia uma transaction bem básica no Kavos. Então, agora vamos ver aqui como que a gente faz para... Vamos começar com o flow do nosso recipiente, beleza? Então, guys, o nosso recipiente, a gente vai aqui para o nosso recipiente page. Vocês podem ver que a gente criou um recipiente wizard, beleza? Cara, basicamente esse componente, o wizard, o que é um wizard, né? É um mágico, é um mago? Não é nada disso. Um wizard é uma ferramenta aqui que a gente tem no nosso Next, em geral um front-end, beleza? Onde a gente pode criar uma tela onde eu clico um component, ele muda de tela, tipo assim, é meio que... É um checkout 2 passos, sabe? Imagina que você tá comprando algum produto, você vai lá, sei lá, bota o seu endereço, clica ali na próxima página, você vê que a URL não muda, mas ele muda a página. Sabe essa... Você vê, opa, mudou a página. Mas a URL ainda é recipient, beleza? Isso é o nosso wizard, né? E aqui a gente vai usar o wizard da... Basicamente, cara, é um montão de tabs, beleza? Que a gente colocou.
E tem um truquezinho aqui pra vocês fazerem essas tabs se conectarem, beleza? Então a gente vai usar um pouco do use state aqui do React, que é basicamente uma hook, onde você consegue passar estado de um componente para outro. Então imagina que você tem, sei lá, algo que o usuário selecionou, você consegue passar isso de uma page para outra, beleza? Então, cara, a gente começa aqui com a nossa tabs list do nosso meta address. Então, tem dois tabs aqui, tem o meta address e tem o scan and claim. Então, meta address, scan and claim. Então, a gente vai começar com o nosso meta address, beleza? Cara, aqui a gente vai começar gerando as nossas keys. Então, a gente é o recipiente, né? A gente quer receber dinheiro, beleza? Então, a gente vai aqui para o nosso scan and claim tab. Vocês estão vendo que tá aqui, ó, scan and claim tab. O que essa tab tá fazendo, beleza? E aqui é que vem a parte interessante. Basicamente, essa tab, ela vai gerar a private key, as keys para o usuário, beleza? Então, ela vai gerar as keys para o usuário, que são a nossa spending key e a nossa viewing key, que a gente viu na aula de contratos, beleza? A gente vai fazer... Ups, eu fui pro scan and claim, perdão, galera. Era pra ter ido pra page de... Me perdi aqui enquanto eu tava explicando, perdoa. Era pra gente ter ido pra primeira página, que é o meta address tab. Exato, legal. Perdoa. Então vamos lá, meta address tab. A gente vai gerar o spending key e o viewing key do usuário, beleza? E vai poder registrar eles on-chain. É basicamente só isso que a gente faz, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai primeiro instalar a biblioteca da Starknet. Então, se vocês tentarem seguir o tutorial que está no repositório, não vai funcionar. Não dá pra, pelo menos eu não consegui instalar assim, beleza? Eu tive que clonar o repositório localmente, ou seja, dar um git clone no repositório. Vocês vão ver que esse repositório aqui é exatamente esse aqui. E instalar através do GitHub, usando o git install, beleza? Depois eu envio o comando pra vocês. Legal, então a gente tem a nossa meta address tab aqui. A gente basicamente vai criar alguns types aqui para ajudar a gente a fazer a chamada de contrato. Então tem as encoded keys, que basicamente é o nosso meta address, né, que tem o spending key e o viewing key e o scheme ID. A gente tem um status aqui, que vai ser basicamente para a gente manter um estado interno do nosso processo, beleza? E a gente vai ter a nossa função principal, que é o nosso React Component. O que esse React Component ele recebe? Ele recebe duas hooks, beleza? E se a gente for ver aqui, conforme a gente usa o Recipient Wizard, a gente passa a hook pra ele. A gente não passa nenhuma hook pra ele. Então, cara, na verdade a gente não precisaria dessa hook, beleza? Isso daqui é só pra caso você queira, por exemplo, saber se aqui já foi gerada ou não. Você pode passar uma hook para esse component, beleza? Mas aqui a gente não vai precisar disso, basicamente. Então, teoricamente, a gente poderia tirar aqui, beleza? E aí, também, eu acho que vai dar algum problema aqui no Recipient Wizard. Não. Exato, vai dar um problema aqui. Mas, enfim, a gente não precisaria disso, tá? Isso é só o que a gente chama de Synthetic Sugar. É só pra dar um ar de, tipo assim, um pouco mais senior no nosso código, beleza? Aperfeiçoar, basicamente, o flow. Então, cara, a gente vai começar por esse botão aqui, né? O que esse botão Generate Keys ele tá fazendo? Então a gente tem o nosso Generate Keys aqui, beleza? Que ele vai estar aqui, Generate Keys. O que esse Generate Keys ele vai fazer? Ele vai gerar uma Spending Key e uma Viewing Key. Então, se a gente for ver aqui, a gente está importando essas funções diretamente do nosso SDK, beleza? Que a Starknet criou pra gente, um SDK pra isso. Então, a gente só gera uma private key aqui. A gente seta essa private key no nosso React. Então, o que isso aqui tá fazendo? Isso aqui tá basicamente, cara, usando a hook do React que a gente falou, do useState. Esse useState ele vai basicamente manter essa variável guardada na página por todo o flow.
Então é uma variável justamente de estado, né? Estado, o que a gente chama em computação, é quando você tem um valor guardado, basicamente, no seu storage, beleza? Ótimo. Então, guys, a gente guarda a nossa private key depois que a gente cria ela, beleza? Então a gente dá um set aqui na nossa private key. Cadê o nosso generate key? Então a gente guarda a nossa private key e a gente dá um set keys, beleza? Então os encoded keys vão ser basicamente o quê? Vão ser a gente pegar essas duas private keys e fazer o encoding delas. No caso, o encoding delas vai ser criar o meta address, beleza? Vocês lembram que o meta address é você basicamente pegar as public keys das nossas private keys. Então a gente usa esse create meta address, que também vem da library, dá um encode nisso, ou seja, basicamente, cara, só fazer um encode aqui, beleza? Passar pra número hexagonal, né? Hexagonal não, perdão. Hexadecimal, perdão. Beleza. Então, cara, a gente faz um encoding dessas keys e a gente vai setar no nosso nas nossas keys, beleza? E essas keys vão ser essas keys daqui. Então, por isso que quando a gente gera isso daqui, ele automaticamente atualiza lá. Deixa eu dar um zoom out aqui pra vocês verem. Cliquei aqui, ele generou lá, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui, fica mudando. Isso tudo tá salvo na nossa page do front-end, beleza? Mas já que a gente quer seguir aqui e fazer o registro delas on-chain, a gente vai guardar essas daqui. Então vamos guardar a nossa spending key. Então a gente vem aqui. Essa é a nossa spending private key. E a gente tem a nossa viewing private key. Beleza, guys? Então agora a gente vai registrar elas on-chain. E aí é que vem uma nuance muito importante. E aí foi a principal coisa que o Kavos não estava funcionando. E demorou bastante para eles consertarem, beleza? Que é para fazer o registro delas on-chain. Então se a gente for ver aqui, ó, register on-chain. Register on-chain. Register keys on-chain. Beleza? Então, o que esse register keys on-chain ele tá fazendo, beleza? Cara, basicamente é uma div aqui, beleza? Um botão que a gente tem. Sempre que a gente tiver essa hook onClick, significa que o nosso botão ele tem uma ação, beleza? Então, por exemplo, o botão de regerar as keys, se a gente clicar, ele vai fazer o quê? Ele vai executar a função de gerar as keys. A gente não vai fazer isso, porque a gente acabou de salvar as keys aqui, a gente quer usar elas. E o botão de register on-chain, ele vai fazer esse register keys, beleza? Então a gente vai vir aqui nessa lógica do register keys e vai ver o que ela tá fazendo. Então essa register keys, ela tá usando o Caldera. Qual que é o nosso Caldera? Vocês lembram do nosso keys? O nosso keys é basicamente a nossa variável de estado. Então a gente tem o nosso set keys. Uma vez que a gente setou as keys no React, a gente consegue usar ela na page inteira, beleza? Então, cara, a gente consegue usar ela lá no nosso Caldera, beleza? Então a gente vai estar voltando aqui pro nosso Caldera das nossas keys. E register keys. E a gente pode usar o keys, então em qualquer lugar da page. Se a variável keys estiver setada, a gente vai poder usar. Essa que é a beleza das hooks do React, beleza? Show! Então, cara, a gente vai construir o nosso Caldera. Isso daqui são só umas funções para manter um estado interno. Então é só pra você ter logs melhores, etc, beleza? Cara, a gente vai pegar o get address do usuário no Kavos, usando a hook que a gente já tem. E aí, aqui é um monte de logs para basicamente que eu tava fazendo um debugging. Mas o que importa é isso aqui, beleza? Então, cara, a primeira coisa que a gente vai ver é ver se o usuário já tem um meta address, beleza? No caso aqui a gente não tem o meta address ainda, então isso vai retornar falso.
Mas por que isso é importante? Porque o meta address é só um por conta, né? Então, quando vocês forem registrar o meta address de vocês têm que verificar se vocês já têm, beleza? Isso é muito importante. E aí, a gente tem, como isso daqui é uma chamada de read, né? É só ler da blockchain, a gente usa aquela história do provider do StackNet.js, beleza? Então a gente vai no registry address, usa a função para ver se tem meta address e usa o signer address. O signer address é basicamente o endereço CAVAS do usuário. Só isso. Então a gente verifica se ele tem um meta address, beleza? Cara, se ele não tiver um meta address, ou seja, isso daqui é um booleano, né? Vai ser ou verdadeiro ou falso. Se ele tem um meta address, a gente só loga que existe e a gente chama um update, né? Então se vocês forem ver lá nos contratos, eu não vou abrir os contratos aqui porque não, acho que vai, podemos abrir os contratos aqui. Mas vocês vão ver aqui que tem um update meta, update stealth meta address, beleza? Então, se o cara já tem o meta address, o que você faz é você atualizar e não criar um novo. Por isso que a gente precisa, a primeira coisa é ver se ele já tem. Beleza, então aqui a gente chama, agora sim a gente usa o Kavos, beleza? Então a gente usa o execute. E aí, isso daqui foi a parada que eu bati a cabeça durante muito tempo e eu percebi que era uma feature que não tinha no Kavos e eles precisavam consertar. Vocês precisam setar esse gasless para falso, beleza? Então depois de passar o payload que vocês normalmente passariam pro execute, que a gente viu lá para fazer a transferência do exemplo, vocês precisam falar que vocês não vão pagar o gas da transaction, ou seja, o próprio usuário vai pagar o gas da transação dele. É isso que isso aqui tá fazendo. Por que isso? Porque, cara, eu tava tendo um problema absurdo, porque o Kavos basicamente, quando você ativa o Paymaster, ele assina de outro endereço. E o Stealth Address não funciona quando você tenta olhar para um endereço que você está tentando registrar e você assinou com outra conta. Isso daí estava dando errado e eu não estava conseguindo entender, sendo que eu estava fazendo flow passo a passo. E eu pensei, tipo, mano, a única coisa que pode estar de errado é o endereço estar errado. E aí eu fui ver o endereço do signer e ele estava errado. Então, beleza. E aí eu falei para eles consertarem essa feature, 3 dias depois eles consertaram. Então, guys, vocês vão ter que setar esse gasless para falso, beleza? Para poder executar essa transaction aqui. Então isso aqui é se o cara já tem. Se ele não tem, ou seja, block else, o que vocês vão fazer é vocês vão registrar para ele, beleza? É só isso. Simple as that. Então aqui, cara, sem mais delongas, já vamos registrar aqui on-chain, beleza? Eu coloquei uns logs aqui maneiros. Então tá basicamente waiting confirmation aqui, beleza? Enquanto isso a gente vai ver de boas aqui quanto tempo falta. Legal, temos ainda razoavelmente tempo. Beleza, registrou, então vamos abrir aqui, cara, o transaction hash. Então a gente já vai aqui pro... Eu não sei porque ele tá indo direto pro start scan, mas vamos pro Voyager Sepoly aqui pra gente ver o nosso meta address, beleza? Legal, então aqui a gente tem o nosso register meta address. Legal, show. Ótimo, então aqui a gente tem a nossa public key, as nossas public keys, né? A gente como recipiente tem as private keys. Então esse step aqui foi. A gente pode agora colocar nessa Scan and Claim tab. E agora a gente vai ver um pouco do Sender Dashboard. Porque agora o que o usuário tem que fazer é enviar. A gente já setou tudo pro recipiente. Então agora a gente vai fazer tudo pro Sender, beleza? Então agora o que o Sender vai fazer? Cara, ele vai colocar o endereço do usuário. Então ele vai ver aqui para quem ele quer enviar. Eu quero enviar para esse cara aqui. Tem um monte de logs aqui porque eu tava fazendo um debugging, beleza? Cara, eu quero enviar para esse usuário aqui do Kavos, beleza? Então eu vou colocar o endereço dele aqui, vou dar um fetch no recipiente do meta address e ele achou. Então já vamos aqui para a nossa page do Sender para explicar para vocês o que está acontecendo. Então o meta address tab foi. A única tab que falta é o nosso scan and claim, que a gente vai ver em breve. Calma lá. Então vamos pular um pouco aqui pro nosso Sender. De novo a gente tem um wizard aqui, beleza? Cara, o wizard aqui não era necessário, mas eu só quis seguir o padrão aqui de desenvolvimento. É muito importante quando vocês estiverem codando, etc. Que vocês sigam um padrão de desenvolvimento. Então, cara,
Sigam padrões, é legal. Então eu segui o padrão aqui de criar um wizard e aí a gente tem o nosso Send Stealth Payment Tab, beleza? Cara, esse Send Stealth Payment Tab, vocês viram que ele primeiro ia para uma page de você colocar o endereço do usuário e ele ver se o usuário tem meta address ou não, beleza? Então, cara, era esse handle fetch meta. Então, se a gente der um search nisso daqui, vocês verem que ele está chamando aqui no nosso fetch recipient meta, que era justamente o botão que estava aparecendo na tela, né? Ele recebe o endereço que a gente está colocando aqui nesse placeholder, ou seja, é basicamente uma componente de input. O valor que ela recebe é o endereço do recipiente. E aí isso daqui é só uma hook para mudar. De novo a gente usa a hook do React para setar um endereço para a gente usar na page inteira. Isso vai ficar salvo no estado do next. E a gente tem o nosso botão para dar o fetch no meta address, beleza? Então, cara, para dar um fetch no nosso meta address, de novo, é uma read call, então a gente vai ter que usar o provider, StarkNet.js, tudo como a gente já viu. Cara, o call data é simplesmente o endereço do usuário que a gente já pegou no formulário quando ele preencheu. A função é getStealthMetaAddress e o endereço é o mesmo de sempre. E aí vocês veem que funcionou. Ou seja, gente, deixa eu só colocar isso aqui no meio. E vocês veem que funcionou, beleza? A gente deu um fetch aqui e ele achou on-chain. Então isso foi uma chamada on-chain, não foi nada mocado. A gente fez o decoded disso, então vocês viam que no step do recipiente a gente fez o encoding. Então aqui a gente fez o decoding. Esse decode também é uma função do nosso SDK, beleza? Então ela vai pegar, cara, as keys que você passou e vai basicamente verificar se o ponto tá na curva, que é basicamente, cara, verificar se as condições de assinatura da curva elíptica da StarkNet foram respeitadas, ou seja, se é uma chave válida, e vai fazer o decoding do meta address, beleza? Legal, ótimo. Então, uma vez que a gente faz o decoding disso, a gente usa de novo outra hook do Next aqui. Uma hook do React, perdão, para setar o meta address já decoded, beleza? Então a gente não seta ele encoded, a gente seta ele decoded. Legal. Então, cara, a gente setou esse meta address encoded aqui, beleza? Então a gente, cara, vai ver onde a gente está usando essa função. De novo é o botão do recipiente meta. E agora que a gente fez isso, a gente vai ter um botãozinho aqui de Generate Stealth Address, beleza? Então, cara, a gente vai ver aqui o nosso botão de Generate Stealth Address. Então, de novo, Generate Stealth Address é um botão que tem uma lógica condicionada ao meta address já existir. Então, vocês vão ver muito esse padrão aqui no front-end, beleza? De ter uma interrogação. Isso é o que significa. Se essa variável existe, se ela não existe, você executa esse bloco de código. Se ela existe, você executa esse bloco de código depois que o parêntese fecha. O parêntese não, isso é um parêntese. Um parêntese não, esqueci o nome. Enfim. Beleza. Acho que é parêntese, não lembro. Anyways, eu não sou o cara do português. Beleza. Então, cara, continuando aqui, a gente tem o nosso Generate Stealth Address, beleza? Então, cara, o nosso Generate Stealth Address, de novo a mesma história, só que agora a gente vai gerar usando a biblioteca do SDK, beleza? Então, cara, a gente vai passar o Stealth Meta Address, que é basicamente um type que a gente também exportou da biblioteca. Então, a gente vai pegar esse type, vai passar o objeto que a gente já tem nele e vai dar o generate aqui, beleza? E aí esse generate vai receber o quê? O meta address já parseado, ou seja, no type que a gente precisa, e os endereços da configuração, né? Que é basicamente, cara, tem isso daqui lá no GitHub do Stealth Address. Beleza, e aí uma vez que a gente gera, cara, isso daqui é basicamente a biblioteca gerando pra gente, a gente não precisa se preocupar. Isso aqui é basicamente, cara, um monte de operação matemática de curva elíptica pra gerar um endereço stealth. E é isso, esse é o generate. Agora que a gente tem o generate, a gente clica aqui e a gente gerou, beleza? Cara, a gente vê o generate stealth add destination. Então, uma vez que a gente gerou, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o deployment, né? Pra gente fazer o deployment, o que a gente precisa? A gente vai gerar um salt. Então, vocês viram lá no contrato que você precisa de um salt, né?
Ó, generate meta, ops, não é esse contrato? Generate, é stealth, generate, não sei agora, enfim. Mas basicamente, cara, ele não fala na biblioteca lá, eu acho. Eu tive que descobrir isso meio que, não lembro agora, ou no contrato, enfim. Mas basicamente o salt é um hash da sua public key, da primeira parte da public key com a segunda parte da public key, beleza? E aí é isso, o que a gente faz é basicamente, de novo, chamar uma call aqui no Cabos, beleza? Usando o Gasless, passando a Stealth Public Key e o Salt, que é basicamente o que a gente viu na aula de contratos, beleza? E a gente vai chamar esse Deploy Stealth Account. Então, os caras, sem mais delongas, já vão deployar aqui pra gente já continuar o flow. Enquanto isso, vamos ver aqui o tempo. Tá tranquilo. Passar uns 10 minutinhos aí, mas tá de boas. Cara, deployamos aqui o nosso Stealth Account, beleza? Então já vamos vir aqui no Void. Cara, vocês veem aí que o Kavos é bem simples de usar, tá bom? Agora que eles corrigiram esse bug do Gasless, cara, dá pra fazer muita coisa. Então, cara, a gente deployou aqui o nosso Stealth Account, beleza? E aí, é isso. Gerou a nossa public key aqui, legal? Cara, agora a gente vai basicamente chamar o Announce Payment on Registry, que basicamente o que é isso? Announce Payment on Registry. Cara, isso basicamente vai chamar o Handle Announce Payment, beleza? Cara, esse Handle Announce Payment, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função Announce do Smart Contract, passando os Stealth Edges, que a gente acabou de deployar. E aí, de novo, a gente já salvou isso numa hook do React. E isso daqui é o Scheme ID, que tá hard-coded para ser 0. Que é exatamente como ele faz na demo. Então, eu não sei exatamente para que serve o Scheme ID. Deve ser alguma coisa ou de versão, ou de versão da curva elíptica. Não sei. E, de novo, Gasless. Muito importante a gente passar esse Gasless, beleza? Então, cara, já vamos fazer um announcement aqui sem mais delongas, beleza? E nesse meio tempo já vamos preparando aqui a página do recipiente, beleza? Então, cara, o recipiente vai precisar, lembra das private keys? Então ele vai precisar das private keys dele. Vim aqui. Você vê aqui que ele já automaticamente já detecta o meta-address, beleza? Então ele pega as private keys do usuário e já detecta o meta-address. Se vocês forem ver aqui exatamente o meta-address que a gente fez o deployment, exatamente igual, tá vendo? Ótimo. Enquanto isso, vamos ver aqui o announce. O announce funcionou. Cara, já vamos pegar aqui no Voyager também, só pra gente analisar o nosso announce. O nosso announce aqui, beleza? Então, cara, vocês conseguem ver aqui o evento, announce. Scheme ID. No caso tá 1 aqui, mas, enfim, deve ser alguma coisa de versão. A public key e o stealth address, beleza? Então, cara, a gente fez o announcement e agora a gente vai mandar... Cara, vamos mandar uns 4 Stark pra essa carteira, beleza? Isso aqui é basicamente uma transferência básica que a gente viu aqui no Example Transaction, beleza? Perdão aí, galera. Tô meio doente aí. Mas enfim. Cara, funcionou aí o funding. Já vamos ver aqui a nossa transaction hash, beleza? Então, cara, vamos ver aqui no Voyager. Já vamos passar essa transaction hash. Beleza, cara. Enviamos aqui 4 Stark para nossa Stealth Wallet. Então, vocês veem que é isso. Aqui a gente fez o announce, beleza? E agora como é que o recipiente vai receber esses tokens? Cara, aqui a gente poderia até botar o bloco que a conta foi deployada, mas, cara, não precisa. Vocês vão ver que esse scan aqui vai ser bem rápido. Na verdade, bem rápido, eu exagerei, vai. Mas vamos deixar ele escaneando aqui, daqui a pouco ele vai achar o nosso meta-address, beleza? Enquanto isso, vamos ver a page do Scan and Claim, que é a última page. Cara, de novo aqui a gente usa da biblioteca do Stealth SDK, beleza? Então, cara, tem o Stealth Scanner aqui. O Stealth Scanner é basicamente uma classe que contém um RPC Provider do StarkNet.js
E ele tem um initialize aqui, que é basicamente para setar os endereços dos contratos. E a função principal dele é o scan. O scan vai basicamente ficar puxando dados da blockchain. Então ele vai ficar puxando eventos da blockchain. Ele vai dar um fetch announcement. Ele vai dar um fetch announcement que é basicamente o quê? Só é um loop eterno de bloco em bloco para ver se você tem algum evento de announcements, beleza? É só isso que tá fazendo. No caso ele achou aqui o Stealth Payments. Então, cara, GG aí, a gente conseguiu fazer o nosso flow inteiro. E pro usuário recipiente, basicamente conseguir sacar esses... Tipo, ter acesso a essa wallet. É basicamente, cara, ele usar a private key dele aqui, beleza? Para poder assinar qualquer transaction para mover os fundos dessa wallet. E aí, pronto, a gente viu que funcionou. Vamos só ver a lógica aqui do nosso scanner e aí a gente finaliza. Só verificando aqui o horário. Tá de boa. Beleza. Então, guys, cara, vendo aqui um pouco da nossa Scan and Claim tab, a gente tem o nosso Stealth Scanner, beleza? A gente tem também o nosso Initialize Scanner. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi colocar isso dentro de um Use Effect. O que seria o Use Effect? O Use Effect é uma hook do React que você consegue colocar, basicamente, lógica para inicializar componente. Então, imagina que você não quer deixar nenhum processo rolando 100% no seu front-end o tempo todo, tipo um scanner rodando. Você quer colocar o seu scanner para inicializar sempre que acontecer uma certa condição. Então o seu useEffect, ele recebe uma função, que é o que a gente chama de callback, e ele recebe a condição. Ou seja, sempre que o nosso scanner for inicializado, que a gente usou também um useMemo, que é basicamente para fazer um cache da nossa instância, beleza? Então sempre que esse cache for inicializado, o useEffect vai executar o callback, que é o executar o callback... Ops, foi mal, galera. Sempre que o scanner for detectado, o useEffect vai rodar uma única vez e vai executar o callback, beleza? Então o useEffect serve para você basicamente amarrar condicionais, amarrar condições às suas componentes. Beleza. E aí, cara, uma vez que a gente inicializa esse scanner... Ops, me perdi um pouco aqui. A gente tem basicamente só um botão aqui, que é o Scan Announcements, beleza? Então, cara, a gente vai ver aqui o nosso Scan Announcements, beleza? Vai ser esse botão aqui do Handle Scan. E o Handle Scan vai basicamente, cara, usar o nosso scanner da nossa biblioteca. Ele tem um método .scan, que é basicamente, cara, para dar os fetch announcements que a gente viu, a gente acabou de ver. Então é isso, ele vai basicamente, cara, chamar o scanner.scan e vai setar os resultados no nosso componente do React. Só isso. Simple as that. Então, guys, cara, basicamente é isso. Bastante informação aqui pra vocês. Depois eu vou deixar a referência todas aqui, todas as referências daqui dos nossos... tudo que a gente usou, tá? Muita informação, porque a gente viu como é que funciona Next, viu como é que funciona Cabos, viu como é que funciona chamar contratos, mas acho que deu pra ficar... Viu como é que funciona o Stealth Address na prática, mas acho que deu pra ficar bem dinâmico, assim, deu pra cobrir bastante coisa, um pouco no período de tempo que teve, assim, então acho que foi bem bom. E, guys, é isso, foi ótimo aí, espero que vocês tenham gostado, cara, qualquer dúvida vocês mandem aí. E é isso, guys. Valeu. Até mais.